Olá! Hoje temos um convidado muito especial, que é o Gustavinho, que é dono da PF Surf School, que é a escola de surf que eu frequento, né? E aí, como eu conheci o Gustavinho, que é uma figura, tá? O Gustavinho eu estava no meu apartamento de praia, lembra disso? E aí uma amiga minha chamou, Andréia, vamos surfar? Eu olhei assim pra ela, ficou louca, doida. E aí eu falei assim, ela deixa de ser assim, que não sei o que e tudo e tal, porque era 4 horas da tarde e ainda tinha sol, né? Eu falei, tá certo, eu vou. Aí, por que que eu fui? Porque eu queria que o meu filho surfasse. Então, por causa de filho a gente faz tudo, né? Aí botei o protetor e tudo e tal, o boné e fui. Tava de short, jeans e blusa, né? E aí fui levar o meu filho para surfar, bora surfar, que não sei o que. Ele pegou, entrou, ele já estava preparado, que o amiguinho dele surfava, isso tem muito tempo. E aí eu olhei aquilo dali e achei muito bacana. E fiquei olhando, ela falou assim, aí ela falou assim, eu vou, você vai? Eu falei, você vai? Aí ela falou, aí ela falou assim, você vai? Mas eu tô vestida, eu tô de roupa. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu quero tentar ver como é que é esse negócio aí. E aí ele falou assim, então vamos. Eu falei, não, mas assim? Vamos. Daí, lembra? Era um mar, não tinha, nesse local não tem muita onda, então fica mais fácil, né? E aí eu consegui ficar em cima, lógico que talvez 1 segundo, 2 segundos, e aí achei muito bacana. Eu falei assim, será que dá certo eu tentar? E aí, como sempre, tentando, né? Melhorar, marcava as aulas de surf com o meu filho e ia com ele, né? Eu só entro no mar com ele, porque ele dá aula na Praia do Futuro e eu sempre tive um pouco de medo de entrar na Praia do Futuro, porque ali tem muito buraco, não sei se é assim que vocês chamam, né? É. E aí eu sozinha jamais iria. Então eu ia com o Gustavinho e meu filho com outro professor. E daí foi. Eu falei, não vou conseguir fazer esse negócio aqui, não. Muito difícil, né? E aí ele falou, vamos, Andréia, vamos conseguir. E aí um dia eu consegui ficar em cima da prancha, eu fiquei tão feliz. E assim, gente, é muito bom, porque qual é o mindset? É você conseguir fazer uma coisa que você achava que não conseguia. Isso daí te empodera e te melhora a autoestima. Daí, um dia eu liguei para ele, Gustavo, eu tô com vontade de surfar, e eu queria surfar todo final de semana, porque eu comecei a gostar muito, né? E aí, o que me limitava era o tempo e o sol, né? Porque eu só ia ou 5 da manhã, e aí eu não deixava ele dormir, ou então 4 da tarde, e aí era pouco tempo, porque logo anoitecia. 4h30. Então, porque assim, a parte do sol heavy eu fugia. E aí um dia, um domingo, eu me lembro exatamente, eu peguei e fui 4h30. Quando cheguei 4h30, o mar estava muito forte. E eu falei, não vou conseguir. Não, e eles, vamos. Nesse dia eu acho que eu até levei um caldo bem feio. E aí eu olhei um rapazinho que ele estava falando com o Gustavo e ele tinha síndrome de Down. E aí eu falei assim, como assim? Ele surfa? Aí ele falou assim, não, ele faz parte do nosso projeto, Transformando Vidas. E aí eu falei, opa, o que é isso? E aí eu fui entrar no Instagram, entrei Transformando Vidas, e achei muito bacana esse projeto, que ele mesmo não fala, né? Eu fui atrás, porque eu fui escacavinhando. Ele não pede ajuda, ele não fala. E eu achei sensacional. E comecei, a gente fez até lembra que você foi no consultório, né, para divulgar o projeto e tudo. E comecei a divulgar entre as pacientes que eu sei que tem pacientes minhas que têm filhos com autismo, com alguma deficiência cognitiva, para estimular, para levar. E algumas foram e adoraram, né? Então, estou apresentando aí o Gustavinho, vou deixar ele falar sobre esse projeto, sobre o que você acha do surf, a importância do surf, e depois eu vou dar a minha experiência do que foi bom para mim. O projeto ele surgiu em 2005, né? Assim, 2005. Como assim 2005? Surgiu o projeto com um nome, né? Que hoje o nome que eu uso no projeto é A Maré Vida. No caso, que agora se transformou em Felipe A Maré Vida, o nome do meu filho. Mas o primeiro passo nesses atendimentos foi lá em 95, 96, né? Eu fui atleta profissional de bodyboard, tipo,
a minha rotina era praticamente praia o dia todo, escola, praia. E então eu passava muito tempo na água. Era amanhã o turno na escola e o contraturno na praia. E a gente conheceu uma pessoa em comum. Eu tenho até uma fala no TEDx, que eu já falei até contigo, André, falando sobre o projeto. Então a gente fez alguns atendimentos atrás com pessoas e surgiu um amigo cadeirante que ele sempre acompanhava as nossas rotinas de praia. E um belo dia eu fiz o convite. Vamos dar um mergulho e tal. Ele, não posso, cadeirante e tal. Eu falei, que não pode, cara. E a gente começou ali a brincar ali na água e foi se aventurando, até que esse cara chegou um momento que ele era um dos melhores caras da água, mesmo com a limitação, na cadeira de roda, e todos os dias ele descia pra praia, ele morava no meu mesmo condomínio, era uns 300 metros da praia, ele descia com a cadeirinha dele empurrando, com a pranchinha do lado, e foi um cara que se superou. E partindo dessa vivência, né, alguns amigos falaram, poxa, será que a gente consegue trazer o meu primo, meu irmão para pegar onda, parará? Aí vamos tentar. E a gente brincava de fazer algo, mas sem entender o que estava sendo feito, com as devidas responsabilidades ali, né, com o próximo, mas a gente estava ali, conhecia o mar mesmo, é um ambiente, tipo assim, do dia a dia, então eu não achava perigoso. Então isso surgiu lá em 95, 96, viagens, campeonatos, tarará. Parei de ser competidor em 2000, 2001, fui maneirando essa história de viagem que até então minha esposa estava grávida e eu não queria estar viajando e estar nessa distância de casa. Aí começaram a aparecer convites para trabalhar dando aula de surf, né? Já era do meio, conhecia e esse mercado não existia praticamente. 2000, 2001. Então aí a gente foi ingressando nessa vida de aula, aula, escolinha, surf, e começaram a aparecer alguns familiares com algum filho preso na cadeira, preso em muletas, né? E achando que a vida dele só era aquilo. E a gente fazia esse convite e existia muito aquele paradigma que não, ele não pode, ele não deve, ele é incapaz. E até que um dia chegou um amigo com um grande amigo meu de infância, que ele era até... eu não sei se ele era da Marinha, da Aeronáutica, eu sei que ele foi baleado e se tornou paraplégico. E a gente começou a colocar esse cara na água, né? É um cara que era esportista, era atleta, e foi muito legal. Aí, brincando de pôr na água, de surfar, então a gente percebeu que esse cara saía com uma autoestima gigantesca, uma vontade de viver, uma vontade de retornar no outro dia, assim, um negócio. Aí falava assim, olha que remedinho bom. Então aí, tipo assim, eu tive essas vivências, né? Aí a gente vai aqui, vou adiantando a fita, a história. Quando foi em 2005, umas amigas da área da saúde me vieram me propor um projeto social para criança. Dizendo que a gente queria fazer um projeto para criança, para cuidar, prática esportiva, para ver a família e tal. Eu falei assim, gente, eu tenho uma vivência lá de trás, da década de 90, que eu atendi um amigo cadeirante, depois fui atendendo um visual, fui atendendo um amputado, coisas assim bem pontuais. E, poxa, não tem isso. E eu tenho muita vontade de montar um projeto, que eu já tinha até os rabiscos de um amigo que já tentou fazer isso comigo, né, do projeto que era Mar é Vida. E eu mostrei, elas ficaram encantadas e compraram a ideia. Então a gente montou todo um cronograma de atendimento, de massoterapia, de ter uma psicóloga lá. A gente conseguiu nos primeiros momentos fazer tudo isso. As pessoas trazerem suas crianças, seus irmãos, filhos, e a gente conseguir aplicar um atendimento na água, né? Tipo, o encontro com o mar, com a natureza é algo sensacional, né? Então a gente começou a tirar essas pessoas dessas quatro paredes e jogá-las na água. De certa forma, assim, a gente ia mostrando esse real contato com a natureza e os familiares ficavam assistindo e ficavam bestas. Foi fácil? Não. Porque assim, o propósito era trazê-los até a praia, mas se a gente for parar para pensar, esse ir e vir é muito difícil. Tipo assim, transporte, a questão da saúde deles, o tirar de casa. Então, acabava que a gente tinha atendimentos muito aleatórios. Tinha uma constância. Tipo, um aluno vinha hoje, já não vinha na quinta-feira, porque às vezes tinha alguma
terapia, tinha algum atendimento, uma fisioterapia, ou até a questão do valor, que era algo que a gente fazia gratuito. E as coisas foram caminhando devagarinho, foram acontecendo, mas o social é difícil. Tipo, a gente tem conta, a gente tem uma receita final do mês para cumprir, então acabou que as meninas não conseguiram manter. Uma dava aula, tipo, se formava em educação física, a outra atendia no consultório. E eu não parei, eu continuei. Eu tirei 2 dias da semana para ficar atendendo. E as pessoas já estavam conhecendo mais ou menos como é que funcionava o projeto, me ligavam e eu ia atendendo. Quando foi 2005 eu comecei a atender, parará, parará. Quando foi 2015, veio aquela loucura de uma amiga me falar assim, pô, Gustavo, tu tem uma didática tão legal, tu devia fazer educação física para tu melhorar teu atendimento, tu fazer teus planos de aula. E eu corri para a faculdade. Me inscrevi na FANOL, fiz a prova. Foi a primeira prova que eu faço e passo direto na minha vida. Passei e cursei. E a educação física eu consegui assim, aliar o curso aos atendimentos, né? Então isso foi melhorando muito a questão de eu poder conhecer, de eu poder entender alguns laudos. Quando eu tinha dúvida eu ligava para alguns amigos, que o surf ele te traz muitas amizades, né? Conheci a André pelo surf, ó, olha aí. Então eu sempre tive esse amparo de bons amigos, né, para estarem me ajudando. Então eu fui para a educação física, melhorei, consegui ampliar o projeto e com isso a gente conseguiu mostrar nas faculdades, com apresentações, com palestras, que a gente foi sendo convidado, porque assim, era um contexto novo. E é um contexto que muitas pessoas têm medo, mas assim, não sei se isso foi a questão bem natural, mas eu consegui me adaptar muito bem. Tipo assim, eu não tive limitações para atender. Então, para mim, era muito normal eu estar atendendo, eu me adaptava muito fácil à situação, à pessoa que estava comigo, então as coisas aconteceram. Tipo, com essa loucura atual, pandemia, pós-pandemia, acabou que parece que foi um boom para as pessoas, um choque, né? E tá aí, o projeto começou assim, a ganhar ramificações, pessoas fora do Brasil começaram a ver postagens de alguém postando e repostando, e a coisa foi ganhando forma. Hoje, atualmente, é onde eu queria estar no projeto? Ainda não, eu sei que está muito longe, mas o que eu falo para os amigos, a gente ainda está aí nesse processo desde 2005 ali, plantando, fazendo uma base para quando se explodir, que eu sei que vai explodir, a gente está firme ali. Porque não é fácil, né? Tipo, são pessoas, são vidas, são histórias. Então a gente tem que entender essa história. E a história da vida é uma história bem duradoura, né? Então a gente tem que estar entendendo toda hora, tem que estar se adaptando, tem que estar conversando com família, tem que estar conversando com quem está atendendo. E a maior dificuldade de tudo não é nem o atendimento, é a questão de apoio, né? Como é um projeto social, tipo assim, eu não tenho, assim, quem apoia mesmo o projeto é a escola, é a minha escola de surf, a PF Surf School, onde lá às vezes eu tiro um valor para pagar um Uber, para comprar um acessório para alguém que está faltando. Ajudar, né? Às vezes tem um dos meninos que não estão indo porque está com uma situação difícil em casa, a gente recebe algumas doações de cestas básicas, parará, e vai ajudando. E o projeto não é só eu estar ali atendendo na prática na praia, é muito mais uma questão mais profunda, né, de estar ao lado, estar com o próximo, estar ali tentando entender as dificuldades e estar ali junto para não solucionar, que é difícil, mas para a gente tentar ali se ajudar, né? Tá aquela mão dupla assim para você receber e você doar também a sua ajuda, seu esforço, né? A sua vida. Foi muito bacana, porque, por exemplo, para mim, me fez muito bem, porque eu nunca na minha vida achei que eu fosse fazer um surf e muito menos conseguir fazer, porque, gente, é muito difícil, eu pelo menos achei difícil. E aí, quando eu consegui, me fez bem. E o mais interessante é que as pessoas falam, nossa, você foi? Foi, por que que não? Entendeu? E aí tem aquela crença negativa do sol, que, porque já está mais velha, né? Apesar de não estar velha, né? E aí não tem isso, você pode ir. E aí eu fui começando a frequentar a Praia do Futuro, 5 da manhã ou 4:30 da tarde, e vi que é lotado, né? Você chega às 5:30 da manhã, 6 horas,
já tá cheio de carro, cheio de gente no mar surfando. Eu falei, que bacana, né? E aí, se você não sai de casa, você nem sabe que tem isso, né? Ah, não, porque é perigoso, tem assalto, tem não sei o quê. Não tem nada, nada de perigo, não tem perigo, nunca fui assaltada. A gente fica amigo do pessoal, o pessoal todo compartilha, é uma vibe muito bacana, né? Todo mundo muito amigo, né? As pessoas são muito amigáveis, são felizes, as pessoas são felizes. Você vê que as pessoas estão ali simplesmente porque elas gostam de fazer aquilo dali, faz bem para a saúde delas e elas são felizes, né? Então tem grupos, as pessoas vão ficando amigas, tem a viagem, o meu filho viajou, o Leopoldo adorou aquela viagem que ele foi para Pipa, ele só não foi esse ano, porque ele está estudando, né? A surf trip, ele falou, mamãe, o pessoal faz loucura, ele achou. Eu falei, loucura, loucura é bom demais. Porque vai e pega a prancha e carrega a prancha e tem todo aquele contexto para surfar e a dificuldade para você chegar ao mar, né? E aí, lá chegando, conseguindo surfar, muito bacana, né? Isso às vezes você não tem aqui, essa pequena dificuldade que te dá um valor muito grande. Aí você pega um carro e chega lá e fala, não, agora eu consigo surfar bem rápido, né? Então, ele adorou e ele queria ir de novo, né? E ele vai ano que vem. Então, eu vejo que é uma coisa desprovida de interesse. Hoje é tão difícil, né? As pessoas serem amigas porque não tem o interesse ali comum é ser feliz, né? E com esse projeto é muito importante porque quando você está surfando, não sei se você já é profissional e tudo, mas, por exemplo, a gente vê aquela onda, ai meu Deus do céu, socorro, morro de medo, né? E aí você consegue, ele leva um caldo, ele levanta e tudo e tal, e vê que o caldo, quando você levar um caldo não pode resistir, tem que ficar flutuando, meu Deus do céu, né? Então, isso daí você passa para a vida, né? Então, a onda é um obstáculo, você consegue vencer, uma hora dá certo, outra hora não dá. Você leva um caldo, você sobrevive, você não morre, então você tem um problema, você passa o problema. Então, o cérebro ele vai se adaptando, chama neuroplasticidade, né? Então, muito interessante que você... E o conseguir uma coisa que você acha... Que eu acho que é por isso que essas pessoas que têm algum déficit cognitivo, elas se sentem tão bem porque elas se veem capazes, né? Também você está em casa assistindo uma televisão o tempo todo vendo a outra pessoa fazer e desejando fazer, vai e tenta, né? Se levar um caldo, tá lá o professor para te ajudar, do lado, não tem nenhum problema. E eu perdi total medo, eu não tenho medo nenhum, né? E aí eu vou voltar a fazer minhas aulas, né? E assim, o que eu achei muito bacana foi que eu fui estudar por que isso acontece a nível cerebral. E aí, no outro podcast também que eu falei, né, com o meu professor de calistenia, tem a história dos telômeros, né? Então, o que eu acho? O surf, na hora que você está surfando, você tem que estar com a atenção plena ali, né? Atenção plena aos movimentos, à onda, ver o que está acontecendo, para onde é que você vai. E aí você não consegue pensar no teu problema, né? Então, a meditação, que é mais ou menos a atenção plena na respiração, e aí no caso, no surf, né, atenção plena naquilo dali, ela faz com que naquele momento, 1 hora, meia hora, 2 horas que você está surfando, você esqueça os seus problemas. Então, tem um estudo, diminui a ansiedade, entendeu? Então, assim, eu vejo muitas pacientes minhas tomam muito remédio para ansiedade, às vezes, né? E vivem com medo, não, eu não vou ali porque tem assalto, eu não vou ali porque não sei o quê, eu não vou para a praia por causa do sol, eu não vou... É sempre não, a vida é cheia de não, né? Então, se trancam. E aí, vem na televisão, e na televisão é só coisa negativa. Você não vê um projeto desse na televisão, né? Então, a gente tem que vibrar positivo, saúde, né? Então você vamos tentar com responsabilidade conseguir fazer com o professor, lá do professor, levar. E eu vi aquele rapazinho, me impactou demais, aquele rapazinho tão alegre, vendo o pai surfar, né? Eu nunca me esqueço daquela cena, eu falei,
Que bacana, gente. E ele ali, vendo o pai surfar, ele entrou um pouquinho, eu fiquei perto dele. Que legal, ele podia estar em casa, achando que ele é uma pessoa doente. E ele está ali, vibrando saúde, vendo o mar, tendo contato com a natureza, né? Tendo aquele momento com o pai, tão bacana, o filho com o pai. É muito bacana. Então, eu acho que isso daí é um projeto que tem que ser divulgado mais e precisa de mais apoio. A gente podia pedir um apoio. O que você acha que precisa para uma divulgação maior para as pessoas? Porque, assim, quando eu começo a falar, quase ninguém conhece, né? Eu tive umas 4 ou 5 pacientes que estão frequentando, mas, assim, porque eu falei, né? E o que você acha que falta para uma divulgação maior? Falta uma divulgação? O que você acha que precisa? Precisa de mais professores? Precisa de mais divulgação? O que você tem vontade e acha que precisa para o projeto crescer? Uma coisa tão boa, que é tão acessível a todo mundo, porque é só você ir, né? Eu acredito muito que, tipo assim, para que as pessoas acreditem, a gente tem que, tipo, mostrar mais, aparecer mais, né? Assim, tipo, hoje a nossa atual situação é muito difícil, né? Muitas coisas que não são verdadeiras, que as pessoas ficam, assim, usando de má fé. E às vezes eu até fico um pouco resistindo com medo, porque hoje o mundo ele tá muito difícil. E tipo assim, o que eu penso, a missão hoje minha é mais eu, tipo, fazer isso pra mim, pra eu me, tipo, não que eu queira me realizar, mas pra eu me acalmar. Então, assim, é como se isso é uma terapia minha que eu faço. E eu sei que eu tô ajudando, mas eu penso que eu tô fazendo me ajudando muito mais do que eu ajudo. Sim, sim. Meu pensamento é esse. Mas, lógico, é aquilo, a gente tem que enfrentar isso de frente, né? Tentar aparecer mais, divulgar mais, tentar expandir. Porque eu penso que hoje, se eu estou atendendo na quinta, eu queria atender de segunda a sexta. Então, eu acredito que se eu conseguir aparecer mais na mídia, mostrar mais o trabalho, eu conseguir... hoje, praticamente, eu não atendo só as pessoas de baixa renda. Sim. Eu estou atendendo um todo. Tipo, o pouco que está indo para mim, mas esse pouco está indo acreditando. Sim. Sabe? Então, mas eu acredito que eu tenho que expandir mais isso, eu tenho que ir, tipo, dar minha cara mesmo na frente do projeto para eu mostrar e, como você fala, perder a vergonha de divulgar o projeto. Não pode, porque você não divulga. Porque eu perguntei, né? Vi ali, e assim, eu acho que tem que ser mais divulgado, né? Eu posso te ajudar nisso daí, a gente fazer de novo alguns encontros e tudo e tal. E entre as comunidades que talvez a gente ache que precise, autista, fazer palestras e chamar as pessoas para conhecer, pelo menos as pessoas conhecer, porque o que eu acho também é que muita gente tem medo, né? O mar, aí fala assim, André, o mar. Eu falei, gente, não tem perigo, entendeu? Então isso faz parte do processo, entendeu? Às vezes você vai para algum outro local muito mais perigoso, entendeu? Não tem perigo nenhum. E vocês são muito responsáveis, né? Então, até o processo mesmo da onda, de estar a onda lá, você olhar, ai, consegui passar a onda, fiquei em pé, que bacana. Não? Quando eu tiver um problema também, que for grande, como aquela onda, eu vou conseguir também. E na época, eu não te contei, eu estava passando por um problema muito grande e me ajudou muito aquilo dali. Eu falei, nossa, que bacana, se eu conseguir, o meu cérebro interpretava a onda como problema. Então eu passava, pronto, e passou, e pronto. Entendeu? Então, nem sempre as pessoas, elas contam as coisas como você também não conta e você não sabe o tão bem que faz aos outros. Porque, na verdade, na vida, o importante, quem está aqui, né? Está aqui para ganhar dinheiro, para ficar famoso, nada disso, né? É ajudar um ao outro e falar assim, poxa, o Gustavinho, né? O professor legal, né? Quando eu ia com ele, surfar com ele, eu me sentia muito bem. Isso é bom, um legado bom de você ser uma pessoa boa, fama, dinheiro, isso daí tudo passa besteira, vai e volta, né? O importante é as pessoas lembrarem da gente como o tão bom
que a gente fez elas se sentirem perto delas, né? Então, quando eu estava com o Gustavo, aquele tempo do surf tão bom, me fez tão bem. Isso é muito bom para você. Essa energia volta, esse bem volta para você a nível de bênçãos, eu acredito muito nisso, entendeu? É mais do que dinheiro, mas a gente precisa que as pessoas também acreditem um pouco. Hoje em dia, o que eu vejo muito com tudo, né, que está acontecendo, as pessoas são muito incrédulas, as pessoas hoje, às vezes, têm medo dos outros, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouco. Tem gente boa, tem gente ruim, em tudo quanto é canto, e se a gente conhece gente boa, fica com o bom, a gente conhece gente ruim, a gente vai se afastando e tá tudo certo, né? E o que é ruim, o que é bom é subjetivo às vezes, né? Então, pode ser naquele momento você acha que uma pessoa é ruim, mas ela tá passando por um momento difícil, você nem imaginou, né? E depois ela pode se tornar uma pessoa boa. Eu acredito que não tem ninguém que é fechado o tempo todo. Então, eu acho que você tem que divulgar esse projeto, tá? Eu estou aqui para te ajudar nisso daí, né? Porque eu acho uma coisa muito bacana. Eu vejo muita gente com filho com problema, porque o que eu estou falando na história do filho, porque e muita paciente minha também, ansiosa, tomando remédio antidepressivo, está muito, 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 adolescente, tudo e tal, e nem sabe que tem uma coisa ali que você vai, que é prática, que é de graça, né? Praticamente de graça, né? Você pega uma prancha, pode alugar a prancha, pode comprar, paga uma aula, que é baratíssimo, e vai, quando não precisa de pagar, pega uns amigos e vai e tá tudo certo. Então é de graça, né? É fácil. E aí você pode melhorar, mudar seu mindset, sair de doença para entrar numa vibe de saúde. E inclusive aquilo que eu estava te falando, isso é provado, né? A meditação, ela faz um processo de alongamento dos telômeros, né? Os telômeros, eles são a ponta do DNA da célula, né? Que no que você conseguir descobrir um dia que a gente conseguir descobrir um processo de alongar o telômero, a gente tem a longevidade eterna, né? Porque o telômero, ele vai encurtando, 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 e a célula degenera e a gente morre, né? Então, foi Prêmio Nobel de Medicina, a doutora Elizabeth Blackburn, isso é provado, tem um livro sobre isso, né? Que a meditação, ela alonga o telômero. É um dos pontos que alonga o telômero, junto com a atividade física e também um meio amigável. Então, o surf, você tem mindfulness, né? Que é você atenção plena naquele local, que é quase como uma meditação, né? Ele tem um ambiente saudável coletivo, né? São amigos verdadeiros, né? E ele tem quase tudo que a atividade física pode propiciar para que você tenha uma longevidade saudável, né? Então, isso tem que ser divulgado. É a história do sol, da gente não poder pegar sol, porque realmente não dá para pegar sol, porque a gente faz muito tratamento e as rugas e tudo e tal, mas aí acorda cedo, vai 5 da manhã, vai 4:30 da tarde, vai 5 da manhã toda cheia de protetor e dá certo. Eu nunca manchei com surf, entendeu? E vou mesmo toda protegida, não, se estão olhando, se não estão, não estou nem aí, e tá tudo certo. Então, assim, não me fez mal nenhum para minha pele nesses horários, e eu acho que isso daí é muito pouco divulgado, né? Porque é uma coisa muito boa. Então, assim, eu queria te estimular para você divulgar mais, bota mesmo a cara. Se a pessoa vai achar que você tá, não sei o que vão achar de alguma coisa, é problema delas, com a crença negativa delas, né? Mas muita gente vai acreditar e vai atrás de você, e aí você pode ajudar as pessoas e conseguir talvez um patrocínio, alguma coisa assim, para que isso daí possa tomar mais robustez no mercado, assim, pelo menos local. Eu, tipo, já tenho pensado muito nisso, sabe, André? Nessa história de aparecer mais com esse projeto. Tipo, já comentei muito com os meus amigos que se eu quisesse me favorecer usando o nome do projeto, eu já teria feito isso lá atrás. Mas, assim, tipo, se era para eu ter feito, eu já perdi a oportunidade. Então, assim, não tem como. E hoje o projeto, você sabe, você conhece a minha história, vou até tocar no assunto. Hoje leva o nome do meu filho, né?
que antigamente o nome do projeto era só Amar é Vida, hoje eu uso o nome do meu filho com a frente do projeto. É uma história bem difícil, mas ele me ajudou bastante lá atrás, ele já carregou muita gente comigo no colo, e chegava assim, pai, deixa que eu não vou levar, eu vou levar ele aqui no braço e o senhor só entra na água. Então a gente pensou, pensei em parar com a minha esposa, porque eu não achei que eu não ia ter força, mas assim, foi o que fortaleceu e o que está nos mantendo, né? Assim, a gente poder caminhar. E mais do que nunca agora é como se é uma proposta de vida para a gente poder, assim, já cheguei até a falar com a minha esposa que se eu fosse para escolher entre a escola PF Surf School, que existe desde 2009, ou o projeto, eu escolheria o projeto. Tipo, essa parte mesmo de escola, de atendimentos particulares, se eu fosse escolher, eu acabaria optando pelo projeto, mas a gente ainda está vendo as possibilidades. Mas como eu te falei, a gente quer muito tocar esse projeto, que ele vá adiante, que ele cresça, que a gente possa atender aqui, possa atender em outro estado, atender fora do país, sei lá, a gente quer mesmo engrandecer mesmo o projeto e mostrar para o mundo que todos somos capazes, né? Tipo, cada um tem sua história, cada um tem seus problemas, mas que a gente não pode se entregar, a gente tem que A caminhar. vida pra frente, né? É. Outro dia eu estava lendo um livro e achei muito interessante. É como se a vida é como se fosse uma escada rolante, né? Então, se você ficar parado, o que acontece com a escada rolante? Vai te levar para baixo, né? Se você andar para baixo, pronto, aí, né? Então, você tem que andar para frente, né? A única maneira de você conseguir andar numa escada rolante é você se mover e andar para frente, porque se você ficar parado, ela te leva para trás, né? Então, eu te estimulo muito, né? Porque eu acho uma coisa muito proativa, eu acho uma coisa muito bacana, eu acho muito pouco divulgado, entendeu? Até começar mesmo, a gente começa pequeno, vamos divulgar em Fortaleza, né? Aí depois, de dentro para fora, né? Aí as pessoas, aquela foto sua carregando aquele rapaz, aquilo é muito bacana. Ninguém sabe disso, entendeu? Então, não tenha vergonha, eu acho que você tem que ir divulgar, o que puder aí, contar com a gente, com a clínica. Eu sou toda hora falando. Agora o pessoal fica gozando de mim, achando que eu não... André, eu não acredito. Como não? Eu consegui ficar em cima, entendeu? Da prancha. E aí, o pessoal não acredita. Eu vou ter que botar uma roupa minha roupa de tigresa. O traje de surf, né? Pra o pessoal acreditar. E aí gente, tão engraçado. Eu fui, posso contar do Moranguinho? Deve. Esse Gustavo é uma figura. Aí você dos teclados, o cantor, né? Eu tava no Mandara e a única roupa que eu tinha era uma roupa que eu comprei pra minha filha, que era um maiô de morango, que ela jamais usaria aquilo dali, né? Ela vai me matar, vai falar que eu tô falando isso. E aí eu peguei, falei, não, ele me chamou, eu tô indo. Então peguei esse maiô de moranguinho, escondi do meu marido e pá, quando cheguei lá, ele falou, Gustavo olhou, André, o que é isso? Eu falei, não, esquece, moranguinho branco, né? E aí a gente entrou, eu falei, Gustavo, não goza, não fica brincando não, que não sei o que, no meio do mar. Ele começou a cantar Moranguinho do Nordeste pra mim, olha a figura, né? Então, gente, essa resenha, essa brincadeira, isso é muito bacana, né? Isso aí rejuvenesce, traz aí amizades saudáveis e é isso daí que é importante na vida, né? Então... quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer? Quer falar do Felipe? O que você quer? Gente, é assim, vou assim, falar assim, um relato do que seria o projeto, quem é o Felipe, tipo assim, o que ele está representando e o que representou, né? Acho que não sei se a gente já tinha comentado isso assim aberto, vou comentar aqui porque a André é uma pessoa que eu gosto pra caramba, que tipo assim, eu nunca teria conhecido uma pessoa como a André se não fosse o surf. Então o surf, ele me apresentou meus melhores amigos, as pessoas assim que eu amo de montão, né? Então eu tenho grandes pessoas assim que eu consigo compartilhar momentos bons e momentos ruins. O Felipe, meu filho, logo nessa pandemia, dia 23 de abril de 2020, ele foi assassinado na porta de casa. Acordamos por volta de
10 horas da manhã, eu, minha esposa, meu filho e minha filha. E acordei, cheguei pra minha esposa e perguntei: cadê o Filipinho, Dani? Ela falou assim: o Felipe tá no quarto. Eu olhei pra minha esposa e falei: tô com o coração tão apertado, Dani. Meu coração tá tão apertado que eu vou lá no quarto. Ele tava deitadinho, enrolado no lençol, assistindo uma série. Que ele era vidrado em assistir série no quarto. Apagava a luzinha do quarto dele, ficava lá e se enrolava pra ficar um cinema. Só tinha uma televisão em casa. E eu bati na cabeça dele enrolado no lençol e falei assim: pai, sabia que eu te amo? Aí ele assim: ô pai, para. Aí isso se enrolou. E por ali, aí eu fui fazer alguma coisa por casa. Depois ele levantou e foi tomar um banho. E voltou pro quarto pra trocar de roupa. Aí eu peguei a minha filha, 3 aninhos de idade, peguei e fui dar banho nela. Dei banho nela, enrolei ela. E pra mim o Felipe tava no quarto. Quando ao menos esperei uma barulheira na rua. Pá, tá. E a Daniela e minha esposa começou a gritar: cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Eu falei: tá no quarto, menina, se acalma. Ela: não tá, tá no quarto. Quando eu fui no quarto, ele não tava. E ela gritando dentro de casa. E quando eu saí, que ela saiu correndo, eu fui atrás dela. Quando eu olhei pro lado, meu filho tava no chão, estirado. Tinha sido alvejado por uma facção. De forma... Foi enganado, né? Deram não sei quantos tiros nele lá, ele ficou no chão. E aquilo pra mim, tipo assim... Era meu filho, o meu filho começou a ficar com 2 anos de idade comigo. O meu filho... Tipo assim, era minha sombra. Onde eu tava, meu filho tava comigo. Ele me ajudava no projeto, ele me ajudava na escola. Eu lembro muito bem que uma vez estavam tentando clonar meu celular e ele, muito inteligente, deu um jeito e desbloqueou o cara e tirou o cara de um grupo que ele tava com a gente. Sabe, era um menino que... Ele atendia um projeto de skate social, que ele também dava aula pra comunidade. Então ele era um Gustavo mais novo, só que ia ser uma super criança. Porque ele era muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais assim, com vontade de fazer algo por alguém. Então eles tiraram o meu filho e assim, minha esposa, eu acho que minha esposa é uma mãe que ela é uma super mãe e até hoje a gente tem tentado superar isso. E ele era aquele menino que me ajudava, como eu falei aqui na nossa conversa, de botar o Mercinho no colo, que é um tetraplégico, de botar um Cristiano no braço, que é um paraplégico, de botar uma Daiane no braço, que era uma bilateral, ela é amputada das 2 pernas. Então era um menino que estava do meu lado sempre. E até hoje a gente está aí tentando superar isso, tentando entender o que aconteceu, mas ninguém entende o que aconteceu. Minha filha tem 5 anos, todo dia pergunta por ele. Todo dia à noite que eu falo assim: minha filha já orou para dormir? Ela vai orar e pedir que proteção a ele, pedir a proteção ao papai, aos irmãos, dos tios. Então, assim, é uma coisa que, como eu falei, se não fosse os amigos que ali do nosso lado, conversando, brincando, fazendo a gente sorrir, se não fosse o esporte, se não fosse a praia, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Então, isso é um dos motivos também, eu acho que é um dos maiores pilares de a gente tentar dar continuidade nesse projeto, usando o nome dele, usando para fortalecer, que eu sei que ele está vendo o que a gente está fazendo. E o que ele começou comigo. É o que, tipo assim, quando ele era bebezinho, que eu levava ele na praia para eu atender, ele estava na areia da praia brincando com a mãe. É o que quando ele começou a andar, ele pegava uma prancha para me ajudar. E quando ele começou mesmo a ganhar força, ele carregou comigo. Então a gente pensou em parar e eu cheguei em casa e falei assim: Daniel, não vamos parar porque o Felipe começou comigo. Então ele não queria que eu parasse por aqui. Não, aí a gente continuou. E a Daniela me dá muita força, os meus amigos me dão muita força. E tá aí, a gente quer continuar com isso, não quer parar. E o nosso, tipo assim, a nossa força maior é o nome do projeto, é o Felipe que tá lá na frente, pra gente poder sempre estar aí fazendo boas coisas, independente do que aconteceu para trás, né? A gente não pensar em coisas ruins. Toda hora vem na cabeça um negócio ruim, uma coisa tentando te puxar. Mas você pensa com quem está lá do seu lado, pensa na pequenininha aqui, se você olhar para ele, olhar para minha filha, a mesma pessoa, a mesma fisionomia, a mesma conversa, o mesmo sorriso, então a gente tá aí, correndo, não olhando para trás e trabalhando. Então o projeto, por isso que eu te falo, que a gente não vai parar. Tipo, a gente já tipo assim, tem sofrido muito, é difícil, as pessoas me falam que eu sou um cara feliz, sou um cara para frente, mas assim, eu sou um ator.
Mas eu sou um Sim. ator que estou trabalhando para um dia eu ganhar o Oscar. Só que não sou eu que vou ganhar. Quem vai ganhar é a pessoa que está lá em cima me mostrando. Continua, continua, continua que vai dar certo. Então aí a gente está aí caminhando, buscando. E acorda todos os dias, né? Vai dormir todos os dias com esse pensamento, acorda com esse pensamento, a água me traz o pensamento, É. sabe? Tudo me traz o pensamento, assim, eu vejo tudo que aconteceu, eu vejo como foi, eu vejo como foi o antes, o pré, sabe? Eu vejo tudo. Mas é aquela história, eu tô olhando pra frente, tô caminhando e vou dizer que eu tô lutando, eu tô engateando ali pra um dia eu conseguir ter força pra lutar. Não, você é um exemplo, né? E logo depois eu falei assim, como é que eu vou surfar com o Gustavo, né? Falei assim, não, eu vou. E, gente, muito interessante, porque o Gustavo não reclama, né? Logo depois, eu falei, como é que você faz, né? Numa situação dessa, você chega pra pessoa, comenta, é complicado, né? Uhum. E aí a gente não sabe, é muito melindroso. Eu já perdi pai, perdi mãe, é chato. E aí eu resolvi não falar. E eu falei, ele não reclama. Aí eu falei, esse cara, ele chega e ele ri, como é que pode? E a gente com menos problema, né? Às vezes porque tem uma besteirada, uma coisa ruim na cabeça, reclama, se maldiz da vida, né? Não? Então você é um exemplo de resiliência e merece toda a gratidão. Eu tenho muita gratidão de ter te conhecido. Outro dia eu estava falando com a Rafa. Falei, Rafa, ô Gustavo bacana, né? Ô cara bacana, é tão bom você conhecer, porque a gente acha que no mundo não tem gente boa mais, né? Né? Tanta coisa. E aí você fica assim, não, cara muito bacana, né? Bacana, trabalhador, não pede nada, nada pra ninguém, nada. André não pede nada, não pede nada. Não quer dar, ele não quer, não pede. Então, assim, a gente vai dar um jeito de divulgar o vídeo para ver se, o que você acha. Você precisa o quê? De patrocínio? Você precisa de tem uma conta? Se alguém quiser ajudar, por exemplo, eu quero te ajudar nesse projeto, como é que eu faço? Hoje, com esse, assim, a gente querendo assim, profissionalizar, né, o projeto, a gente, com a ajuda da Rafa, que ela me ajudou aí, a gente abriu uma ONG. Passei 5 meses aí tentando abrir uma conta para a ONG, mas como era fins lucrativos, sempre deu problema. Eu consegui também abrir essa conta ontem. Até que enfim, eu já tenho Olha uma que conta. ótimo, foi ontem? Foi ontem. Olha que Ontem bacana. a gerente do banco do Gustavo, você pode vir aqui no banco, eu fazer, mulher, assinar os papéis que deu certo, eu não acredito. Então eu consegui também abrir Eu essa nem conta. sabia disso, Foi você ontem, não me disse. é novidade. Não ia falar nunca, né? Estou falando agora porque você Não, ficou me. eu perturbo. É. Então, assim, a gente está aí buscando mesmo recursos, está buscando ajuda para a gente poder até ampliar os atendimentos, né? De segunda a sexta, abrir mais horários. Eu estou buscando com isso ter pessoas para trabalhar, para a gente poder dar um valor X pelo atendimento, que eu sei que ninguém, Sim, assim, ninguém pode se doar. é, A vida, ela tem um número, então as sim, pessoas precisam comparecer com esse número. sim. Infelizmente, né, a gente hoje só vive se tiver do dinheiro. Eu sou um cara que eu não ligo muito para isso, eu tipo, vivo com o que tenho, mas é Deus que manda, né? Então não corro atrás disso, eu corro atrás de outras coisas, eu tô mais correndo atrás de paz, de tranquilidade. Sim. E graças a Deus tudo acontece. E a gente tá aí nessa história. Eu acho que a semana agora, tipo, vai sair um vídeo bem legal de uma pessoa que vai colaborar com a gente. A partir de segunda-feira ela vai estar fazendo algumas vendas e vai estar destinando esse valor ao projeto. Depois eu vou compartilhar contigo também. E vamos ver se agora, nesse mês próximo, a gente começa a engrenar. Eu poder pagar um valor a quem está me ajudando no atendimento, que até então o Israel me ajuda e mais 2 professores meus me ajudam na escola, mas eu não arco nada com eles. Eles estão se doando. E eu quero também poder tipo, honrar com essas pessoas e a gente ter mais pessoas para atender. Os agendamentos, eu só consigo, tipo assim, eu atendo 6 pessoas durante a tarde toda. Poderia estar atendendo mais. Se tivesse mais professor também, então, né? conforme eu for tendo essa ajuda, eu vou estar tentando melhorar nessa questão de profissionais, de pessoas, de material. Estou atrás de um ponto na praia para poder ampliar, porque hoje eu estou muito limitado. Pequeno. Já quase deu certo um aluguel de um espaço maior, mas aí já não deu mais certo. Mas é tudo no momento Então, certo, se a né? pessoa quiser te ajudar, faz o quê?
Eu vou passar o CNPJ, o Pix para você também, para você, quando você for ao ar, né, você anunciar isso. E quem quiser, né, pode fazer essa doação. Tipo, eu falo muito que o pouco para mim é muito. Então, assim, eu não tô buscando. Mas a pessoa que, tipo assim, acreditar, que compartilhar, que der uma doaçãozinha mínima, para mim vai resolver minha vida. Muita gente vai buscando muita coisa, eu tô buscando um pouco ainda. E esse E, pouquinho eu vou juntando, juntando, juntando e vai dar certo. e pessoas também para trabalhar, se precisa, voluntários, um professor, alguém que tiver interesse em dar aula, né? Aham, Também pode ser, né? tipo, já muitas pessoas me ligaram, Gustavo, mas eu não sei atender, eu não sei fazer, eu não sei surfar. Eu também faço esse treinamento, sabe, André? Eu mostro como é que funciona, eu assim, compartilho um pouco da minha experiência com as pessoas, também não, tipo, já fiz alguns cursos aí pro pessoal do governo, não cobrei nada e eu, tipo assim, sou apto a capacitar essa pessoa para poder trabalhar junto. Olha que E ótimo. ninguém sabe tudo, né? A gente vai Não. sabendo, aprendendo com o próximo. É. Então a gente vai ali nessa aprendizagem, nessa organização e vai. E qualquer coisa entra no Instagram, né? Qual é o Instagram? Felipe Amaré Vida, né? E aí lá você entra em contato com você e você também pode falar direto com a pessoa, né? Sim, sim, sim. Posso falar direto, lá tem os contatos, tem o telefone, tem tudo. Então pronto. Vai dar certo. Eu vou te ajudar, sabia? Eu não sei o que eu vou fazer. Volte a se falar todos os Voltar dias, a vá um se dia no falar. projeto, ver aquela galera, vá conversar. Tem muitas histórias legais, sabe? Vou até compartilhar mais um aqui com vocês. Tipo, já tem uns 3, 4 meses eu tive um sonho que eu fui pra Noronha na última temporada antes do Covid. E lá o Tamar estavam. Ia ter um nascimento das tartaruguinhas, eles fecham a praia, Eu isolam a vi, eu praia, vi, eu né? vi, eu vi. Então eu fui ver isso e achei muito interessante. Toda aquela galera junta, trabalhando para as tartaruguinhas chegarem na praia, eles espantando os pássaros para os pássaros não comerem, né? Então aquele cerco. A tartaruguinha vai andando pro lado errado, eles mostram pro lado certo, elas vão andando. Aí elas têm que enfrentar os sirizinhos, né? Os pássaros, a areia. Até chegar na primeira ondulação, para poder caminhar, lutar contra os peixes. De 500 vão sobreviver 10, 12. Eu passei a noite sonhando com isso. Aí chega na quinta-feira do projeto, eu tenho um aluno lá que eu atendo, que é o André. Tem 20, acho que é 20, fez 26 agora, uns meses para trás. E eu peguei ele na cadeira de roda e desci ele até a rampa da Marulho. Travei a cadeira de roda e falei, André, não sai daí não. Ele não fala, né? Ele tem algumas atrofias. Então ele é dependente da cadeirinha dele. Deixei ele lá travadinho e corri para buscar alguma coisa. Quando eu volto, o André, que não tem uma mobilidade, não tem uns movimentos, ele destravou a cadeira. Meu Deus. Destravou a cadeira o louco. Uma perna dele é bem encurtada e a outra ele baixou no chão e saiu pra praia. Nossa. Quando eu vi aquela cena de longe, eu falei, meu Deus do céu, o meu sonho de ontem, da luta Da que tartaruga. essa tartaruga que ela tem para ela poder chegar ao destino dela, que ela tem os conflitos externos que ela tem para vencer, Sim. para poder sobreviver, esse menino tá me mostrando que aquilo ali, sabe, eu fiz essa analogia muito rápida. E quando eu vi o André puxando com a cadeira, e lá é um declívio, se ele desce, ele ia cair, ia se machucar, e eu saí correndo para segurar ele. Aí, e ele não fala, não, é mais por gesto. Mas com a nossa convivência a gente já consegue se comunicar. Eu falei, André, homem, tu ia pra onde, macho? Ele, mar. Ele queria entrar no mar, porque ele tava precisando daquilo. Que lindo, né? Sabe? Então são essas coisas que mostram pra gente que a gente não pode parar, que tipo assim, que aquilo ali pode ser para qualquer pessoa, Sim. é para todos, que independente da nossa limitação, do nosso problema, a gente tem que encarar de frente. E assim, não espere por ninguém, né? Se você pensou naquilo, vá em busca dos seus sonhos, do seu objetivo, que não vai ter barreira que vale fazer você desistir. Então é por isso que eu continuo, por isso que a minha esposa continua, por isso que minha filha continua. E por isso que o projeto tá aí, forte. Tipo assim, pra gente ele tá muito forte. E agora a gente vai começar a mostrar a força, mesmo com essas coisas que estão acontecendo positivas, pra gente poder alcançar o objetivo que a gente quer, né? Eu quero que o projeto hoje esteja aqui, eu alcance as estrelas.
Não vai dar certo. Pra a chegar lá gente onde vai meu junto. filho tá lá junto lá e É. mostrar pra ele aqui, ó. Isso aqui é um fruto seu. Então a história é mais ou menos isso. E sempre eu vou soltar mais um pouquinho, que nunca a gente consegue soltar tudo, né? Então a gente vai soltando aos poucos e vai compartilhando aos poucos. Pois é do bem e merece ser compartilhado com todo mundo precisa de ouvir isso, né? A gente às vezes reclama por tão pouco, né? Reclama porque o cabelo tá ressecado, porque tá gordo, porque o namorado largou, porque sei lá por quê, Aham. né? E aí tem coisas mais grandiosas para ser feitas do que passar o dia se lamuriando de pequenas coisas, né? Sim. Então, às vezes uma pessoa até que não possa dar um dinheiro, ela pode te ajudar. Ela pode ir lá e pegar um cadeirante e simplesmente tirar da cadeira e levar para o mar, né? Isso ela também vai aprender muita coisa com isso, né? Eu não sei, vou largar esse beach tênis que já tá demais e vou tirar um dia do meu beach tênis e vou lá. 5h30 da manhã, viu? Pra gente ir lá, 5h30 da Tô lhe manhã. Será que o aguardando, pessoal viu? vai querer 5h30 da manhã? Aham. Acorda. Viu, Gustavo? Então, você vai ter muito sucesso. E a gente vai voltar aqui para agradecer primeiro a Deus, né? Que é quem Sempre. propicia tudo a isso e o propósito sendo do bem, com certeza vai dar certo, viu? Deus quiser. Então, o meu apoio, eu vou falar para todo mundo mais, vou voltar, porque me faz bem, né? Me faz muito bem aquilo dali e eu adoro aquelas pessoas. Pena que o neném não veio, né? Porque é outra figuraça e muito bacana e logo que o meu filho puder, ele vai voltar. Ele tava falando isso daí, ô mamãe, eu falei, não, calma, vamos focar aqui agora, depois você volta. E aí ele vai ajudar também, porque ele gosta, viu? Perfeito. Então, muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo aí, que é muito ocupado, porque, gente, ele é muito cheio, viu? Não é assim, não. E a Jéssica tá morrendo de chorar aqui, chorando. Vai filmar a Jéssica chorando aqui, né? Tem que fazer uns 2 botox aí nela, um monte de ruga aí que apareceu. Muito obrigada e por você existir e por você ser um exemplo de pai, de professor, de ser humano bom, tá? Ser humano bom que engrandece todo mundo que chega perto de você e todo mundo entenda isso. Isso é uma coisa, todo mundo é muita gente, né? Eu sempre digo isso, mas assim, pelo menos todo mundo que eu conheço te ama. Todo mundo, a Marília fala, André, o Gustavinho, é maravilhoso, né? Então, isso é muito bom. Você ser uma pessoa muito bem vista, muito bem quista por todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, te amam muito e te querem muito bem. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o espaço, o momento, né? Tipo, foi um convite logo quando você me fez, eu já amarrei logo ali, já anotei na minha agenda, que por sinal eu não olhei a agenda hoje. Mas assim, eu tenho o maior prazer em estar aqui, estar com você, estar conversando, por sinal que, por mais que a gente esteja um pouco distante, mas sempre próximos, né? Sempre a gente conversa alguma coisinha, sempre eu curto uma coisa de vocês, você que puxou alguma coisa nossa. Mas assim, foi muito legal estar aqui compartilhando, falando um pouco compartilhando um pouco da minha vida, dos meus projetos tipo, e me superando, porque é difícil falar sobre as coisas que aconteceram. Mas é isso, é questão de tempo, a gente vai amadurecendo, vai soltando um pedacinho, outro pedacinho, e até um dia a gente poder falar o tudo, né? Que ainda é muita coisa ainda que a gente está aí tentando vencer. Mas num futuro próximo a gente vai estar conseguindo, assim, falar mais, mostrar mais e poder aprender mais. A vida é uma aprendizagem. Obrigada. Obrigado.